Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui em mais um aulão do nosso projeto Enem Não Tira Férias 2024. Prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Pedro Henrique, professor da Rede Estadual do Ceará e atualmente técnico da Secretaria de Educação. E estou hoje aqui para falar com vocês sobre mais um dos nossos temas de redação para você produzir essa semana, tá? E o tema da nossa aula hoje é sobre os desafios da população brasileira frente às mudanças climáticas e seus impactos socioambientais. Tema extremamente relevante, extremamente atual, tanto que recentemente a gente pôde se deparar, infelizmente, aí, com algumas tragédias que aconteceram e até mesmo no dia a dia de vocês. Quando vocês reclamam ou que está muito frio ou que está muito quente. Então tudo isso daí vai ser um tema para a gente discutir, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a nossa redação que vocês vão produzir essa semana, tá bom? Então, para começar, fazendo uma revisão aí, sei que na escola e em outros vídeos vocês já devem ter visto falar bastante, né, em outros materiais, sobre a redação do Enem, mas nunca a gente deve esquecer, nunca a gente deve deixar para lá essa revisão da estrutura do que é a redação do Enem, tá bom? Então vamos lá. A prova de redação do Enem vai exigir de você uma produção de um texto em prosa, né, no gênero dissertativo argumentativo, sobre um tema que normalmente ele vem de uma ordem social, científica, cultural ou política. Importante a gente pegar esses temas aí para a gente ter mais ou menos uma noção, né, do que pode nos esperar durante a prova. Tá? Os aspectos a serem avaliados, como tem dizendo aqui, devem ter como base, né, todas as experiências que vocês tiveram ao longo do ensino básico de vocês. E a partir disso daí, a correção da redação vai ser a partir de 5 competências. Essas 5 competências estão baseadas aqui. Primeiro, você deve defender uma tese, né, que é uma opinião a respeito de um tema proposto. E essa tese, ela deve ser defendida de forma que você encontre apoio em argumentos consistentes, estruturados, com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Ou seja, você vai usar todos os seus conhecimentos pessoais, acadêmicos e linguísticos para desenvolver esse tema. Além disso, né, esse texto deve ser escrito na modalidade de escrita formal da língua portuguesa e ter como final do seu texto uma proposta de intervenção social. Agora, prestem atenção nesse finalzinho aqui. Essa proposta de intervenção, ela deve estar relacionada aos direitos humanos, ou seja, a gente sempre tem que prestar atenção naquilo que a gente vai propor como solução, pois essa proposta de intervenção, ela não deve propor matar, propor prender ninguém ou algo do tipo, ela sempre deve ser em que sentido? De resolver aquele problema, tá certo? Outra coisa que a gente não pode esquecer, gente, são os 3 elementos básicos da sua redação. Tá? Toda redação dissertativa argumentativa, ela tem que ser desenvolvida a partir pelo menos de 3 elementos básicos. Se um desses elementos básicos faltar, a sua nota com certeza vai cair. Por quê? Porque, como eu falei, são elementos básicos, são elementos essenciais, não podem deixar de aparecer. É o que eu chamo aqui de TAI. Então, se você lembrar da ideia de TAI, essas 3 letrinhas TAI são as 3 partes do seu texto. Primeiro, você tem que ter uma tese, né, uma opinião, uma afirmação direta sobre o posicionamento que você quer dar acerca do tema proposto. Ou seja, eu tenho a minha opinião e eu vou externá-la de forma direta. A argumentação, que basicamente é o quê? É a defesa da sua opinião. Não adianta você chegar e falar assim, porque sim e tá tudo bem. Não, você tem que explicar o porquê daquela sua afirmação está correta. E isso vai ser feito através de um jogo argumentativo, que você vai usar mecanismos de causa e consequência, argumento e contra-argumento, reafirmação, entre outras possibilidades, sempre devendo apoiar esses argumentos também em repertórios que embasem essas informações de uma forma lógica e organizada, tá? Lembrando, porque sim não é só a resposta de tudo. Então você tem que dar uma informação, explicar ela e também dizer o porquê.
e esse porquê. Enquanto mais embasado, melhor. E, Pedro, como é que a gente embasa esse argumento? Através de citações, através de alusões históricas, através de referências a obras de arte e cultura, tá? Pode usar um filme, pode usar um livro, pode usar até um anime se você quiser. O importante é que a sua opinião, aquele argumento, ele tenha um embasamento, não seja tirado do além, tá? E por último, como foi falado, uma proposta de intervenção. Pedro, o que é essa proposta de intervenção? Nada mais é do que propor uma solução para aquele problema, tá? Só que essa solução também não pode vir de qualquer jeito. Não é só tem que ser mudado, tem que resolver, tem que acabar. Não. Isso daí você vai fazer, essa intervenção você vai fazer de que forma? Se utilizando de um agente que vai realizar uma ação utilizando meios com uma determinada finalidade. Então, sempre lembrem que a proposta de intervenção ela deve ser baseada nesses 4 elementos básicos. Agente, ação, meio e finalidade. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, pode anotar aí. Basicamente, você tem que responder 4 perguntinhas. Quem vai fazer aquela intervenção? O que essa pessoa ou instituição vai fazer? Como ela vai fazer? E para que ela vai fazer? Vale ressaltar, gente, aqui vem uma dica importantíssima se você quer atingir as maiores notas. Presta bastante atenção. Quanto mais você detalhar, quanto mais informações você der sobre qualquer um desses elementos, melhor vai ser sua nota, tá? Por quê? Porque você vai, por exemplo, detalhar a ação, você vai ter um elemento a mais na sua intervenção. E esse elemento a mais vai jogar você para a nota máxima naquela competência, certo? Então não esqueçam. Pegue uma das informações e explique, detalhe, dê minúcia sobre aquela informação que ela vai ser melhor para você, tá bom? Então, vamos voltando aqui. O tema que a gente vai trabalhar de forma bem específica é os desafios da população brasileira frente às mudanças climáticas e seus impactos socioambientais. Sempre é bom, quando a gente vai pensar na redação, da gente ver que a proposta ela tem palavras-chave. E essas palavras-chave devem ser informações que devem obrigatoriamente estar presentes no texto. Pedro, quais seriam as palavras-chave desse tema aqui, né? Primeiro, vamos lá. Desafios. Sempre quando a gente pensa em desafio, a gente está pensando que eu tenho um problema e esse problema vai me trazer obstáculos, tá? Então, sempre pensem em começar o seu texto com problemas, desafios, dificuldades que se tem. E quem é que vai ter esses desafios? A população brasileira. Pedro, eu posso citar de algo que aconteceu lá no Japão? Pode, mas sem esquecer que essa alusão geográfica ao Japão é só uma referência. Você vai usar ela só como um exemplo. Mas o seu foco deve ser o quê? Na população brasileira. Isso é importantíssimo de você ter. Outro também, e talvez seja a base aqui do nosso texto, é a questão das mudanças climáticas. Os desafios, vai ser qualquer desafio da população brasileira? Não, a população brasileira tem inúmeros desafios todos os dias que a gente enfrenta. Mas qual é o que a gente vai abordar no nosso texto? Mudanças climáticas. Tá? Então, tudo vai partir da ideia de mudanças climáticas. Só que não é só entender o que são as mudanças climáticas, mas também entender que ela vai trazer o quê? Impactos, uma série de impactos socioambientais. E é importante a gente entender essa questão aqui do socioambiental, que não é algo só ambiental, também é social. E a gente vai perceber ao longo aqui da aula que eu tenho esses 2 olhares, o impacto para a natureza e o impacto também para a população em si, certo? E para isso a gente vai começar falando sobre crise climática, tá? A gente tem que entender, gente, que a crise climática é o estágio final, é o último ponto de uma série de acontecimentos que vem se apresentando, tá? Então, se a gente for ver, desde o início das grandes atividades humanas, e aí gravem bem essa data, século XIX,
tá? Século XVIII para o XIX, na verdade, onde a gente teve o início aí das grandes revoluções industriais, foi gerado uma intensificação dessas atividades através das indústrias, principalmente no século XIX, segunda Revolução Industrial, do uso de combustíveis fósseis, tá? Isso daí aumentou, né, a questão dos gases liberados, dos incêndios, das fumaças, da série de substâncias que foram jogadas no ar e aí geraram o que a gente chama hoje de efeito estufa, tá? Que é como se a nossa Terra vivesse dentro de uma grande estufa. Isso daí, você pode até pensar, então a gente vai sentir só calor? Não, o calor é apenas um dos estágios, tá? O calor vem em um certo aspecto, mas também em outros vem o quê? O excesso de frio, vem um excesso de chuvas, em alguns cantos tem grandes nevascas, e vem terremoto, e vem uma série de problemas advindos disso daí. Então, uma coisa importante a gente pensar, crise climática é o ponto final, é o estágio final. E quem é talvez o maior responsável por tudo isso, gente? O ser humano. E é por isso que vocês podem até gravar essa palavrinha, que são as chamadas ações antropogênicas. O que são ações antropogênicas? São ações geradas pelo ser humano, tá? E o que é que a gente tem aqui que pode pegar como base dos principais fatores? Usinas termoelétricas, grandes indústrias, né? Grandes fábricas, meios de transporte. Pedro, mas hoje em dia existem os carros elétricos, os híbridos. Infelizmente, gente, a utilização desses automóveis elétricos e híbridos é uma pequena parcela de tudo que a gente tem, né? Se a gente for ver de 50 mil carros que a gente tem rodando aí no mundo todos os dias, a gente tem ali alguns que são elétricos, porque não são acessíveis a todas as partes da população, tá? Além disso, o agronegócio, o mau uso do solo em geral, então a gente vê aí os grandes desmatamentos para serem colocadas plantações, para serem colocadas pastagens, tá? O desmatamento e os incêndios florestais e também a mineração, que essa mineração, ela não vai causar diretamente um impacto, talvez na camada de ozônio, mas ela vai causar um impacto nos solos. E é dos solos que a gente tem as grandes plantações, as grandes florestas que a gente tem, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nesses dois lados. Não é só o ar, mas o solo também tem influência em todo esse processo de efeito estufa que a gente está vivendo, tá? Pera, e quais são as consequências? Se a gente for olhar, eu tenho várias, tá? Mas é até interessante a gente pegar esse estudo aqui do José Antônio Marengo, que é um climatologista, que estudou isso daí. Ele fala assim, como a Terra é um sistema no qual tudo está conectado, as mudanças em uma área podem influenciar as mudanças em outras áreas. Alguns dos efeitos da alteração climática são os derretimentos das calotas polares e das geleiras, a escassez de água, a elevação no nível do mar, os furacões mais fortes, as tempestades mais intensas, tá? Então, tanto que a gente deve observar até no nosso dia a dia essa afirmação que ele faz. A quantidade de chuvas que a gente está tendo, às vezes é um pouco maior do que o que era esperado. Chove em 2, 3 dias o que era esperado para um mês. E isso daí é um exemplo desse desequilíbrio ambiental, desse desequilíbrio climático que a gente está vivendo. Enquanto em alguns lugares a gente tem ondas de calor enormes, em outros cantos a gente tem nevascas, a gente tem geleiras, a gente tem chuva de granizo, ou então a gente tem tsunamis. Ou seja, isso daí a gente percebe que é um exemplo de desequilíbrio, não está organizado. E o porquê que não está organizado? Porque a natureza, modificada através do tempo por ações humanas, está mostrando que ela está passando por grandes dificuldades também, tá? Alguns aspectos que a gente pode levar em consideração, tanto para o ambiente quanto para a questão socioeconômica, ou seja, qual o impacto que isso traz na população, são custos de adaptação de zonas costeiras à subida do mar. Então, se a gente for ver em algumas regiões, falando, por exemplo, aqui do Ceará, na região ali do Icaraí, foram feitos novos espigões para que se adaptasse a esse aumento do nível do mar, tá? Perda na capacidade de trabalho devido ao calor. Então, em algumas regiões,
por conta da alta temperatura, alguns expedientes estão começando um pouco mais tarde ou terminando um pouco mais cedo, enfim, para que os funcionários consigam se adaptar também a essas mudanças e ter uma produtividade adequada, tá? Mais conflitos bélicos para ter acesso a recursos limitados, tá? Então, não exatamente aqui no Brasil, mas em outras regiões do mundo, a gente tem conflitos bélicos atrás de materiais, recursos que para muita gente é simples, às vezes por algum alimento, algum tipo de recurso mineral ou recurso vegetal. Se a gente for perceber, coisas que não deveriam estar em falta, não deveriam estar escassas, estão começando a ficar. Agravamento do acesso à água potável em determinadas áreas, então, ao mesmo tempo que em alguns lugares chove demais, em outros lugares existem secas muito prolongadas, o que aí acaba por matar nascentes de rios, por exemplo. Deslocamento de populações inteiras, né? Então é o que a gente chama de migração ambiental. O que é a migração ambiental? É quando eu sou obrigado a sair do meu lugar, da minha região em que eu vivo, por conta de questões climáticas, tá? Então em regiões muito secas ou então em regiões com grandes alagamentos. Vou dar um exemplo bem simples. Boa parte dessas pessoas que passaram pela grande tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul este ano, tá, elas tiveram que se mudar. Elas tiveram que sair daquele local, pois não havia mais condições de viver naquela região. Queda na produtividade agrícola. Então, como eu falei, essas crises climáticas elas afetam também o solo. Tá? Então, existem lugares que eram extremamente férteis que hoje em dia não são mais. E, além disso, várias plantações são perdidas por conta do excesso de chuvas ou do excesso de calor. Aumento no preço de alimentos básicos ou de consumo habitual, voltando a um reflexo também nessa queda da produtividade agrícola, ela vai ter como consequência o aumento dos preços de produtos que são do dia a dia. Então, um aumento no preço do arroz, um aumento no preço do feijão, um aumento no preço de um legume, de uma cebola, de um tomate, de um alho. Então, tudo isso daí é um exemplo, né, de consequência dessa queda na produtividade agrícola. Aumento da pobreza provocada por fenômenos meteorológicos extremos. Então, voltando aí com um exemplo desses locais em que ocorrem grandes enchentes, várias pessoas perdem tudo. Tudo que tinha, tudo que conquistou ao longo da sua vida. E não só isso, a gente já for levar isso um pouquinho mais adiante, comércios locais, ou seja, as pessoas não têm mais nem sua fonte de renda, que é, por exemplo, uma lojinha, um comércio local, qualquer coisa do tipo. A impossibilidade, por exemplo, de fazer entregas, né, pessoas que trabalham com entregas por aplicativo. Então, tudo isso daí também é afetado, né? O trabalho é afetado por essas mudanças climáticas. Além disso, propagação de doenças devido ao aumento de temperatura. Então, em ambientes aí que são afetados pelas grandes chuvas, por exemplo, a gente tem a propagação de algumas doenças pela água contaminada, pelo próprio ar poluído que ocorre ao redor, principalmente em grandes centros urbanos, tá? Tudo isso vai aumentando. E Pedro, beleza, a gente falou de clima, falou de consequências. Como é que eu vou colocar isso na redação? Então eu trouxe aqui para vocês alguns starts, podemos dizer assim, que vocês podem iniciar aí um pensamento, né, na produção da redação de vocês, tá bom? Esses starts, basicamente, são inícios mesmo para que vocês comecem a pensar na redação, tá? Primeiro, vamos pensar naquela estrutura do TAI que eu falei para vocês. Então, vamos começar pela tese. Algumas teses possíveis. A principal causa do aquecimento global é a ação humana e essa ação humana vai trazer consequências para a sua própria raça. Então, é um início de pensamento que vocês podem ter. Outra opção. A falta de observação nos estudos sobre crise climática afeta a população como um todo, já que suas consequências são diretas, tá? Então, infelizmente, para algumas pessoas, né, os avisos, os alertas que são dados pela ciência não são ouvidos, não são bem interpretados. Deixa para lá, depois a gente resolve, não vai demorar muito tempo. E essas consequências estão vindo, sendo que elas poderiam ter sido prevenidas antes,
tá? E as pessoas ainda não estão preparadas para as consequências da crise climática, pois não há um trabalho de prevenção a isso. Quando eu falo de prevenção, tanto cuidar da natureza antes que vire um problema maior, e além disso, a própria questão de viver em regiões que são mais afetadas do que outras, e isso daí vai acabar gerando algum problema para elas também. Como essas teses podem ser defendidas através de argumentos? Existem, gente, vários mecanismos argumentativos que vocês podem utilizar. Eu trouxe um desses mecanismos que pode ser um pouco mais fácil para vocês, que é o que a gente chama de causa e consequência. Então vamos lá, retornando para aquela ideia do TAI, que são as 3 partes do texto. Se eu pensar que o texto tem 3 partes, eu posso pensar também o quê? Que ele vai ter minimamente 3 parágrafos, 3 blocos textuais de informação. Porém, essa argumentação, por ser uma parte mais ampla, mais cheia de informação, ela pode ser também dividida em 2 partes. Sendo assim, um texto teria em média 4 parágrafos, tá bom? E essa argumentação ela pode ser dividida em argumento 1, causas do problema, argumento 2, consequências desses problemas, tá? Então, trouxe aqui um exemplo para vocês de causas dessas crises climáticas. Efeito estufa, emissão de gases, queimadas, não preservação de áreas verdes, tá? O próprio desmatamento, as queimadas, né, ajudam, incentivam essa não preservação. Além disso, gente, a própria falta de cuidado dentro de ambientes urbanos, como parques, né, aquele pessoal que, vou tomar aqui uma água, opa, vou jogar aqui a garrafinha aqui do lado, ninguém viu. Isso daí é um exemplo, né, de não preservação de ambientes, de áreas verdes, tá? Outra informação também é a falta de prevenção de grandes catástrofes, como eu falei para vocês. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, a gente não é preparado para prevenir o problema. A gente quer resolver o problema depois que ele já aconteceu. E isso daí é mais difícil, dá mais trabalho, tá? Sendo que muitos desses problemas poderiam ser resolvidos antes. Então, se a gente for pensar, como eu falei, na habitação de algumas regiões, na urbanização de outras áreas, tudo isso pode modificar um pouquinho essa questão da prevenção de grandes catástrofes. Como consequência, né, a gente tem mudanças climáticas bruscas ou exageradas. O que seriam mudanças climáticas bruscas? Hoje está chovendo e amanhã está fazendo um sol insuportável. Isso daí é um exemplo de mudança brusca, tá? Ou também mudanças exageradas. Exemplo, chuvas muito intensas em uma época que não é de se chover tanto, ou um calor muito intenso em uma época que não é de fazer tanto calor. Isso daí são exemplos de mudanças exageradas, é fora do comum. Outra também, degradação dos solos, como eu falei, a própria enchente, ela degrada o solo, um excesso de chuva degrada o solo, uma mineração, exploração de um terreno de forma inadequada degrada o solo, e isso vai diminuir tanto a questão do reflorestamento, quanto a questão também de plantações, tá? Os próprios desastres climáticos, então, enchentes, tsunamis, tornados, tá? Se a gente for pegar no mundo todo, né, aqui no Brasil, a gente sofre principalmente com as fortes ondas de calor de um lado e do outro as fortes chuvas, tá? A alta dos preços dos produtos, principalmente produtos advindos de origem agrícola, tá? Falta de recursos advindos da natureza e também até a escassez ou extinção de algumas espécies de flora e fauna, tá? Ou seja, tanto espécies animais quanto espécies vegetais, elas podem entrar até em extinção por conta dessa falta de preservação. Então, existem, por exemplo, plantas que são específicas de uma determinada área. No momento que o ecossistema dessa região começa a demonstrar-se de forma alterada, aquela planta ela vai sofrer as consequências, tá? Um animal, a mesma coisa. Tá? Então, essa escassez e extinção de espécies de flora e fauna também são exemplos de consequências. E, para a gente finalizar, intervenções possíveis. Como é que a gente pode pensar?
Aqui eu até demarquei bem direitinho para vocês os 4 itens, né? Os 4 elementos básicos da intervenção. Agente, ação, meio e finalidade. E prestem bastante atenção que tem algumas palavrinhas-chave que podem ajudar vocês. Tá? Então, primeiro, agente. Cuidado, né? E aqui vem outro alerta, anota aí. Muita gente costuma só jogar o governo. Tá? O governo deve mudar, o governo deve fazer isso, o governo deve fazer aquilo. O governo, gente, é uma instituição muito grande, muito complexa, composta de várias partes. Então, se eu só jogar para o governo, vai ficar muito vago, tá? Então, qual é a ideia? De detalhar que parte do governo é responsável por aquilo dali, tá? Não é só o presidente, não. Exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, as secretarias estaduais e municipais do meio ambiente, tá? Podem estar agindo, tá? Para criar leis, para criar métodos, tá? Para criar ações. A Câmara dos Deputados e a própria população em geral, além da escola. Tá? Então, aqui são alguns agentes possíveis. Tá? Claro que eu não estou esgotando isso aqui, tá? Que é só algumas dicas para vocês. O que é que esses agentes podem fazer? Então, o Ministério e as secretarias, eles podem criar métodos de preservação, criar meios de fiscalização, propor campanhas com o meio ambiente, tá? Vale ressaltar, gente, que essa primeira palavrinha que eu colocou, devem, ela é importantíssima, porque no momento que você diz que uma instituição ela deve fazer alguma coisa, você está colocando para ela a responsabilidade que lhe é devida, tá? Então, podem começar a ação de vocês dessa forma. O agente deve fazer alguma coisa, tá bom? A Câmara dos Deputados, por exemplo, pode colocar a criação de leis e de um incentivo ao cuidado da preservação. A própria população, através da família, pode ensinar desde cedo a criança a cuidar, a preservar o meio ambiente, a tomar cuidado com algumas ações que ela faz. A escola também, ela pode trazer desde cedo uma conscientização ao ensinar os cuidados com o meio ambiente, certo? Como isso vai ser feito? E aí eu quero que vocês observem bem esses conectivos que eu estou usando aí no comecinho, ó. Através, por meio, utilizando-se de... Isso daí são conectivos que vocês vão utilizar para introduzir o meio de vocês, tá bom? Introduzir o meio da intervenção. Então, através de projetos de leis, por meio da divulgação em grandes mídias, vocês podem até dar exemplos de grandes mídias, né? Instagram, TikTok, YouTube, TV aberta, certo? Com anúncios de grandes personalidades, se a gente for perceber a fala de uma pessoa que está em alta na mídia, ela tem um peso maior, tá? Utilizando-se de aulas e metodologias lúdicas, tá? Então, se a gente for pensar a escola e a família, ela pode utilizar o lúdico, né? Uma plantinha que você planta em casa, ou então o lixo que você ia jogar no meio da rua e jogar na lixeira. Se isso for ensinado pra gente desde criança, quando a gente chegar na fase adulta, a gente vai fazer isso de forma natural e vai repassar isso também, né? E qual é a finalidade? A grande dica, gente, da finalidade é você dizer que o problema, o desafio que foi trazido no tema, ele vai ser resolvido. Então, eu dei um exemplo aqui bem simples de como você pode colocar esse efeito no final da sua intervenção, para que os desafios das mudanças climáticas sejam superados. Tá? Bem simples, bem prático, bem direto, rememorando, né, o que foi colocado na proposta, certo? Então, essa construção da intervenção, não esqueçam, ela tem que ter esses 4 elementos. Escolham aí, né, ou então incluam um de cada para vocês construírem as intervenções de vocês, certo? E para a gente finalizar, trouxe aqui algumas recomendações para que vocês possam ampliar um pouquinho tanto o conhecimento como o olhar e os repertórios socioculturais de vocês que vocês podem incluir na redação, tá? Primeiro é um livro chamado O Amanhã Não Está à Venda, tá? Do Ailton Krenak, um chefe indígena que atualmente foi nomeado para a Academia Brasileira de Letras. Esse livro tem uma observação acerca da natureza totalmente particular. É uma visão da natureza bem dos povos indígenas e da conexão que a gente tem com o meio que a gente vive, certo? Então ele traz essas reflexões, por exemplo, da exploração inadequada dos meios naturais, certo?
Dicas de filme. Trouxe aqui O Dia Depois de Amanhã, que é bem interessante porque ele vai envolver uma série de informações que eu coloquei aqui para vocês. O alerta a partir dos cientistas, a descrença e até chegar ao ponto das consequências extremas, das consequências exageradas de bruscas mudanças climáticas, tá? Não olhe para cima, que é algo que puxa um pouquinho de leve para algo um pouco mais grandioso, né? Um meteoro vindo para a Terra, nananana, mas que também traz essa reflexão acerca de a gente ser alertado, terem estudos que nos alertem de um grande perigo, e esse alerta vai sendo deixado para depois, ou que quer ser resolvido de uma forma mais fácil e que de forma efetiva não resolve o problema. Certo? Pedro, eu não gosto de filme, eu gosto de série. Essa série aqui, A Inundação do Milênio, tá disponível também em alguns streamings, que conta justamente sobre toda a trajetória de uma cidade que ela é inundada. E essa inundação, ela vai trazer problemas sociais, problemas econômicos, problemas ambientais, tudo baseado nessa inundação. Então a inundação vai ser o grande start para uma série de problemas nessa cidade, né? E que vai ser um ponto de reflexão que vocês também podem utilizar como exemplo, né? Como repertório. Pedro, eu amo anime. A gente tem anime também. Aqui tem para todos os gostos. Esse anime, gente, é bem recente, certo? Ele estreou esse ano, chamado Suzume. Também está disponível em alguns streamings. E que ele fala também sobre uma consequência de uma terra pós uma grande inundação, pós uma grande enchente. Então, os protagonistas se veem uma realidade que literalmente o mundo está submerso em água e eles vão ter que sobreviver, se adaptar a essas realidades, certo? Então, aproveitem aí as férias de vocês, assistam filmes, né? Assistam séries. Se brigarem com vocês digam que estão ampliando o repertório sociocultural de vocês, tá? E aproveitem essas recomendações, façam as redações de vocês, não deixem de treinar, né? Pedro e Júlia, férias, descansem, mas não deixem de estudar, não parem os estudos de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado um aporte para vocês na redação dessa semana. E é isso, continuem na nossa programação da Nena Tira Férias. Um abraço e até a próxima. Valeu!